Você já preparou uma refeição achando que estava realmente comendo algo saudável, mas minutos depois sentiu cansaço, sonolência, estufamento ou aquela sensação difícil de descrever de que faltou alguma coisa? Isso acontece com muito mais gente do que você imagina e não é coincidência. É simplesmente o resultado de um prato mal montado. A maior parte das pessoas tem certeza de que sabem montar um prato equilibrado, mas a verdade é que quase ninguém monta. E isso faz diferença todos os dias. A forma como você organiza a comida no prato afeta sua energia, sua produtividade, seu humor, seu intestino, seu peso e até sua clareza mental. Tudo isso por algo aparentemente simples, mas profundamente poderoso: a estrutura do seu prato. A alimentação moderna nos colocou num cenário confuso. Os pratos estão completamente desbalanceados, as escolhas não refletem as necessidades do corpo e muitas vezes o que vemos na mesa é mais tradição ou hábito do que realmente nutrição. Talvez você se identifique com algum desses padrões. Pratos repletos de carboidratos como arroz, macarrão, pão e batata, mas com quase nada de vegetais. Pratos com proteína em excesso, especialmente carnes, mas com pouquíssima cor. Pratos inteiros bege, compostos por farinhas, frituras, massas, empanados, ou ainda refeições substituídas por lanches repetidos durante o dia, como café, pão, bolo, biscoito e mais café. O problema não é necessariamente comer esses alimentos. O problema é a combinação, a proporção, a ausência de equilíbrio e, principalmente, o que falta no prato. Seu corpo não responde à comida pela aparência, e sim pelo equilíbrio entre nutrientes. Quando você come muito carboidrato sem fibra, o resultado é um pico de glicose seguido de cansaço. Se você come proteína sem vegetais, a digestão fica mais lenta e você se sente estufado. Quando você consome muita comida frita ou ultraprocessada, a inflamação aumenta e a indisposição aparece. Tudo isso acontece silenciosamente, todos os dias, por causa de um prato mal distribuído. Agora que você entende o problema, vamos para a solução, que é simples, prática e completamente transformadora. Existe um método usado por nutricionistas no mundo inteiro que resolve esse problema de forma direta: o método do prato. Se você dominar essa técnica, não importa onde esteja, em casa, no trabalho, no restaurante, em festas ou viagens, você sempre poderá montar uma refeição equilibrada. O método é tão simples quanto eficaz. Funciona assim: metade do prato deve ser composta por verduras e legumes. Isso significa cor, fibras, antioxidantes e micronutrientes. Esses alimentos diminuem o pico glicêmico, aumentam a saciedade, melhoram a digestão e fortalecem sua microbiota intestinal. Eles são literalmente o alicerce de um prato saudável. O segundo elemento é o carboidrato bom, ocupando um quarto do prato. Carboidrato não é vilão, o problema é o tipo e a quantidade. Os melhores são aqueles com mais fibras e nutrientes: arroz integral, batata doce, mandioca, quinoa, feijões e outras leguminosas. Eles fornecem energia de verdade, sem os picos e quedas que roubam sua disposição. O último quarto do prato deve ser dedicado às proteínas: ovos, frango, peixe, carnes magras, tofu, lentilhas ou grão de bico. A proteína estabiliza a glicose, aumenta a saciedade e auxilia na construção e manutenção de massa magra. Essa fórmula é simples, mas profundamente poderosa. Fácil de lembrar, fácil de aplicar e capaz de reorganizar completamente seu metabolismo. Agora vamos visualizar isso na prática com alguns exemplos reais, para que você consiga aplicar imediatamente no seu dia a dia. Imagine um almoço equilibrado rápido: metade do prato com uma salada verde, tomate e cenoura ralada, um quarto com arroz integral ou batata doce, e o outro quarto com frango grelhado ou ovos cozidos. Esse prato te dá fibras, energia estável e proteína limpa, exatamente o que seu corpo precisa para funcionar bem à tarde sem aquela sonolência pós-almoço. Outro exemplo é um prato focado em comida de verdade: metade com brócolis e abobrinha refogada, um quarto com purê de mandioca ou batata doce e um quarto com peixe grelhado. É nutritivo, saboroso, colorido e equilibrado. E aqui vai uma dica muito simples, mas extremamente útil: se o seu prato está colorido, ele provavelmente está saudável. Se está bege, algo está errado. Cor representa diversidade de nutrientes, bege representa excesso de alimentos refinados. Mesmo com esse método claro, existem alguns erros muito comuns que sabotam o prato saudável. Um deles é exagerar na proteína. Muitas pessoas pensam: proteína dá saciedade, então vou comer muita. Mas proteína em excesso sem vegetais causa digestão pesada e desconforto. Outro erro muito comum é a ausência de vegetais. Muita gente encara verduras como um extra, algo que pode ser dispensado. Na verdade, elas são essenciais para o funcionamento do corpo.
Melhoram o intestino, fortalecem a imunidade, regulam hormônios e impactam até a saúde mental. Outro erro frequente é confiar demais em produtos fit do mercado. Granolas cheias de açúcar, barras ultraprocessadas, biscoitos integrais falsamente saudáveis e molhos industrializados light. Eles parecem saudáveis, mas quase nunca são. E claro, há o erro clássico, montar um prato composto apenas de carboidratos, como arroz, macarrão, pão e batata juntos. Embora sejam alimentos comuns, essa combinação gera um pico glicêmico enorme, e carboidrato em excesso vira estoque, ou seja, vira gordura. Quando você monta um prato equilibrado todos os dias, seu corpo responde muito mais rápido do que você imagina. Energia constante ao longo do dia, redução de fome emocional, intestino funcionando melhor, pele mais bonita, menos inchaço, mais disposição e até mais clareza mental. É impressionante como o efeito de um prato equilibrado se espalha por todas as áreas da vida. Um prato bem montado é um investimento diário na sua saúde. A melhor parte é que esse método pode ser aplicado em qualquer lugar. Em restaurantes, basta visualizar a fórmula: metade cor, 1/4 carboidrato, 1/4 proteína. Em self-service, comece sempre pelos vegetais. Se estiver na casa de amigos, priorize os vegetais e reduza os carboidratos. Na marmita do trabalho, prepare antecipadamente legumes e verduras já prontos para aquecer. No jantar, prefira pratos leves, coloridos e simples. A regra é universal: quanto mais comida de verdade, melhor. Se você quiser elevar o nível, existem algumas dicas avançadas que fazem grande diferença. Tente usar no mínimo 3 cores diferentes no prato, porque cada cor representa um tipo de nutriente. Inclua gorduras boas, como azeite, castanhas e abacate. Elas aumentam a absorção de vitaminas. Não coma com pressa, porque a digestão começa na mastigação. Faça trocas inteligentes. Troque arroz branco por integral, macarrão comum por integral, batata frita por assada. E claro, lembre-se, quanto mais natural, melhor. Se veio da terra, é alimento. Se veio da fábrica, questione. Agora que você sabe exatamente como montar um prato saudável, você tem algo que a maioria das pessoas não tem: clareza. Isso não é dieta, não é moda, não é restrição. É equilíbrio, é simplicidade, é saúde. Se você aplicar esse método por apenas 7 dias, já vai sentir diferença na energia, no humor, no intestino e até na pele. Porque um prato saudável não transforma apenas sua refeição, transforma o seu dia e, quando repetido, transforma a sua vida. E então, qual parte do seu prato você vai ajustar primeiro? Os vegetais, o carboidrato ou a proteína? Se quiser, posso criar um vídeo completo mostrando como montar pratos específicos para objetivos diferentes, como emagrecimento, mais energia, saúde intestinal ou ganho de massa. É só pedir.